E principalmente porque esse é um dos propósitos, né, do Papo de Indústria. Obviamente a humanização da indústria, mas principalmente tornar a indústria mais atrativa. Então vamos lá, começando mais um episódio do Papo de Indústria. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Hoje um episódio especial. Isso aí. Finalizando a primeira temporada e agora iniciando a segunda, né? Então... É isso aí. Então, hoje, se vocês perceberem, a mesa tá meio vazia. Meio diferente. Meio diferente. Hoje a gente tirou para nós esse dia. É isso aí, olha aí que beleza. Então, pessoal, terminamos a nossa primeira temporada e muito importante a gente fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que foi essa primeira temporada, de muito proveito. Acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, né, dessa primeira temporada. Iniciamos, né, o nosso objetivo aí, agora a segunda temporada a gente vai trazer muita coisa interessante aí, né? Então... Eu acho que tenho convicção que é uma construção que a gente está fazendo. Eu até queria te pedir já, para nós começar o bate-papo. Não sei se tu tem essa percepção, mas eu acho que a gente começou um movimento que é muito importante para dentro do nosso segmento e que foi uma disrupção, né? Não sei se tu entende dessa forma também. Ah, com certeza, porque nós que vivenciamos a indústria, a gente sempre... E as pessoas que a gente conhece também do meio, né? A gente olha sempre muito do portão para dentro, né? E aqui a gente está tentando abrir um pouco mais, né, o universo, né? De sair um pouco de máquina, de produção, de ambiente produtivo, digamos assim, né? Para falar de outros assuntos, né? Que talvez também para nós não são muito cotidianos, né? Assim como vários convidados que nós trouxemos aqui, aprendemos muito. Eu aprendi muito com eles, né? Então, tem muitos temas, muitos assuntos que a gente abordando aqui também serve para a gente adquirir conhecimentos novos, né? E principalmente assim, o que eu vejo, Wandy, é que a gente já falou isso repetidas vezes aqui no podcast, que a gente trabalha muito tecnicamente. Isso. Parte de engenharia, parte de produto, parte de, como tu mesmo falou, do processo, do portão para dentro. E a gente falou aqui, tanto que a maioria dos convidados que nós trouxemos, foram poucos que nós trouxemos para falar de produtos realmente. Exatamente. Então a gente trouxe temas que eram justamente para a gente trazer esse outro lado da indústria, para que a gente pudesse humanizar e falar de pessoas. Eu acho que esse é o principal ponto. Na minha visão, essa disrupção dentro do Papo de Indústria é porque nós tratamos muito do tema pessoas, porque são as pessoas que fazem tudo aquilo que gera, tudo aquilo que funciona dentro de uma indústria acontecer. E assim, eu acho interessante o formato aqui, né, do podcast, porque é um bate-papo, uma conversa que não tem assim tem um norte, digamos assim, né, mas não tem um roteiro assim, tipo de uma entrevista, né, pergunta e resposta. Então a conversa vai fluindo e o assunto vai surgindo conforme a gente vai abordando o tema, né? E vão surgindo questionamentos, né? Que talvez muitas pessoas têm também, né? Com relação a isso. São temas que não são do cotidiano. Sim. E que são interessantes, que são relevantes, né? Que são muitas vezes restritos a setores dentro de uma empresa, né? E talvez quem esteja num setor da empresa não tenha a noção, a percepção, conhecimento, e aqui a gente consegue abordar esses temas principalmente com uma linguagem simples, né? E acessível. Acessível. Eu acho que um ponto bem importante disso que tu tá falando, Wandy, e a gente tem que fazer uma menção às pessoas que estiveram aqui no Papo de Indústria, todos os convidados, todos contribuíram muito. Fazer uma retrospectiva. Exatamente, mas todos contribuíram muito porque quando a gente fala de papo de indústria,
a gente fala de quem vivencia a indústria. Então, nós conseguimos, no meu ponto de vista, e a gente teve vários feedbacks, a gente conseguiu transitar muito bem dentro de todos os setores da indústria, conforme tu falou. Então, para aquela pessoa que é da gestão, para o empresário, para o gerente, para o diretor, para o trabalhador, para o colaborador. Então, a gente trouxe temas que faziam sentido. A gente não falou só, é um papo de indústria para gestores, ou um papo de indústria para colaboradores, ou um papo de indústria para determinado nicho específico dentro da indústria. Então, esse era um desafio que a gente se propôs desde o início, que era falar a linguagem da indústria como ela é. E eu acho que a gente conseguiu fazer muito bem, nós, obviamente, junto com os convidados, né, que foram os protagonistas, vamos dizer assim, né, dessa primeira temporada. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do Papo de Indústria. É conseguir fazer essa transitar dentro de todos os setores de uma indústria, vamos dizer assim. Porque existem desafios que muitas vezes estão restritos a um determinado segmento dentro da empresa, e que a gente no dia a dia fica tão envolvido com isso que muitas vezes a gente não consegue abrir a nossos horizontes, né, para outros temas, outros assuntos, né? Então acho que isso é realmente muito importante, né? Trazer essa possibilidade num momento daqui a pouco de descontração ou de ociosidade, né? Que tu não está focado em trabalho, né? Mas ao mesmo tempo é um assunto interessante que vai te trazer, digamos assim, um conhecimento relacionado ao trabalho, mas não diretamente específico do teu trabalho, né? Sim. E principalmente, eu acho que foi uma coisa bem interessante que a gente conseguiu construir nessa primeira temporada, que a gente trouxe muitas dores das pessoas que convivem dentro da indústria. Muitas dores, né? A gente trouxe falar sobre as dores das pessoas, né, que estão participando desse processo do nosso segmento industrial. Então a gente conseguiu atacar várias coisas que talvez os nossos convidados despertaram insights para aquelas pessoas que nos assistem, né? Então, diversos temas, a gente falou sobre inteligência emocional, sobre venda, sobre marketing, sobre contratação de pessoas. Claro que... Além de temas que podem vir a gerar oportunidades também, né? Então, exatamente. A questão de comércio exterior também. Compra e venda de empresas. Então, questão ambiental, que nós falamos também. Foram muitos temas que eu penso que tinha bastante gente tem as mesmas dúvidas que nós tínhamos quando nós trouxemos os convidados e a gente... jurídica. Questões jurídicas. Então, foram muitos temas, né, que a gente trouxe. E que daqui a pouco as pessoas acabaram se identificando, e a gente conseguiu trazer informação, né? Combater a dor, vamos dizer assim, né? Trazer insights. Porque todas as pessoas que nós trouxemos eram especialistas no assunto, então conseguiram também de uma forma, como tu falou, forma mais dinâmica, mais clara, mais descontraída, né? Trazer informação de qualidade, principalmente, né? É isso aí. E a gente tem... além de todos esses assuntos, né, os assuntos não se esgotam, né? Então, também a gente, iniciando agora a segunda temporada, nosso objetivo é continuar trazendo esses assuntos, né? Porque o mundo dos negócios, né, o mundo do trabalho, ele é muito dinâmico, né? Então, sempre surgem novas demandas, né? E atualizações, né, de temas que a gente já conversou talvez aqui, mas a gente pode... Que não se esgota, né? Não se esgotam, né? Não se esgotam, exatamente. O nosso tempo ele é meio curto, né? Muitas vezes aqui, né, para as pautas, né? E o que tu, falando assim de recorrência, o que tu enxergou nessa primeira temporada que foi um tema que veio várias vezes à tona? O que tu te lembra, assim? Eu tenho várias questões, né? Uma que eu acho que é muito importante, né? Que é uma fala que tu sempre diz, né? De tornar a indústria protagonista, novamente, né? A gente vivencia a indústria, né? No dia a dia, e a gente sabe das dificuldades que tem, tanto em se ter um negócio, quanto de
trabalhar na indústria também, né? Tem seus desafios, seus lados positivos, seus lados negativos, né? Assim como qualquer segmento, né? Mas a gente observa, né, que a indústria, ela em termos assim, parou um pouco no tempo, né? Perdeu espaço, né? Em diversos sentidos, né? Tanto na questão econômica, né? Perdeu espaço de participação no PIB, mas também perdeu a atratividade, né, para a mão de obra. As pessoas, principalmente os mais jovens, né, não querem mais ou têm outras opções, digamos assim, né? Então, esse é um tema recorrente que a gente gosta de falar, né? E eu acho que... Esse tema que tu trouxe, né, Vandir, e é uma coisa que a gente bateu na tecla várias vezes, né? E principalmente porque esse é um dos propósitos, né, do Papo de Indústria. Obviamente, a humanização da indústria, mas principalmente tornar a indústria mais atrativa. Foi isso que tu acabou de falar também. Me lembro lá no primeiro episódio que a gente falou que nós estávamos até meio ansiosos no primeiro episódio, né? Mas no primeiro episódio a gente falou várias vezes sobre a indústria ser mais atrativa, a indústria se tornar protagonista, porque a gente entende, eu penso que a gente só vai realmente retornar esse protagonismo, como tu acabou de falar, se a indústria ela se tornar mais atrativa. Claro. E como é que se torna a indústria mais atrativa? É olhando as necessidades de hoje das pessoas. A indústria de 20 anos atrás ou de 10 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar na indústria, hoje ela é por mais que talvez os equipamentos se modernizaram, as estruturas se modernizaram, mas as pessoas também têm outras necessidades. Claro. As pessoas têm outros objetivos. Anseios, exatamente. Aquela coisa. Quando nós entramos para fazer lá Senai, curso e tudo mais, nosso desejo era estar dentro da indústria, porque é muito cultural da nossa região, foi muito tempo, nossos pais falavam isso e tudo mais. Hoje o jovem, como tu mesmo falou, ele tem outros anseios, ele tem outros objetivos. E a gente pode ser, dentro do Papo de Indústria, um agente de mudança dessa mentalidade. Obviamente que a gente... Nós pretendemos despertar, nem que sejam em poucas pessoas, esse desejo, principalmente no jovem também, que a indústria pode ser diferente, que a indústria pode ser protagonista. E pode ser um ambiente bacana também para se trabalhar. Pode ser um ambiente bom de se trabalhar. E a gente vai ter que falar de tecnologia, que é o que hoje a gente sabe que o que traz atratividade para a indústria é tecnologia, né? A gente não pode fugir desse tema, mas aí nós temos as dificuldades da questão da tecnologia, que a gente já falou aqui também diversas vezes, isso é um tema que também não se esgota, a dificuldade de ter acesso à tecnologia. Então, é um desafio, estar no meio industrial é um desafio. Mas tu acha que esses nossos podcasts aqui têm tido uma repercussão positiva aí, né? O que tu enxerga aí dos feedbacks? Cara, eu penso que a gente tem conseguido, dentro da nossa missão do Papo de Indústria, a gente tem conseguido acertar mais do que errar. Esse é um grande, a gente tem mais ganhar do que perder, né? Essa é uma regra importante. Mas eu acho que a gente tem trazido um olhar, talvez inclusive de pessoas que não são da indústria, um olhar diferente para o nosso segmento. Porque muitos assuntos também impactam outros setores. São relevantes para outros. Tava pensando agora, nós trouxemos um tema que gerou uma repercussão muito grande, muito boa, muito positiva. A questão da acessibilidade, que nós falamos num dos episódios. Acessibilidade, inclusão. Isso não faz parte só da indústria. Não é restrito à indústria. Não é restrito à indústria. Então, nós conseguimos... de uma forma positiva, vamos dizer assim, alcançar, claro, o público industrial, mas também outros públicos. Mas a gente conseguiu. Eu penso que foi muito positivo nossa primeira etapa, porque
outros entusiastas da indústria conseguiram ver na gente a mesma coisa. Claro. E eu sempre, nos últimos anos, eu sempre digo, é um sentimento que eu tinha, que eu sempre te falei, na nossa compartilhamento, que a indústria estava perdendo a força, que aquela autoestima de estar na indústria não existia mais, aquele entusiasmo, aquela força de realmente vestir a camisa da indústria e dizer, eu sou do ramo da indústria. E eu acho que dentro desse contexto existiam muitas outras pessoas. Claro. Muitas outras pessoas com o mesmo sentimento. Então, minimamente, eu acho que a gente conseguiu, através de outros entusiastas da indústria, também atingir esse objetivo. Então, na minha percepção, muito positivo essa nossa primeira etapa aí do Papo de Indústria. A gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. É que hoje eu vejo que a indústria enfrenta muitas dificuldades, né? Tanto questões estruturais, né? Questões de pessoas, né? Questão de governamentais, digamos assim, também, né? Questões macro, né? Que dificultam muito o ambiente de negócios, né? Então, hoje quem tem uma empresa industrial tem algumas dificuldades que são consideráveis, né? Inclusive externas, né? Hoje em dia é muito difícil competir, por exemplo, com um produto chinês, né? Então, tu acaba perdendo um pouco dessa motivação, desse ânimo, né? Porque para te ingressar, né, digamos assim, no mercado, o investimento ele é alto. Sim. E muitas vezes o retorno não é tão bom como se gostaria. É baixo, né? E a longo prazo. Exatamente. Muito, na maioria das vezes. Então, essa é uma grande dificuldade e um grande fator que desmotiva, né, quem trabalha na indústria. E inclusive também para quem é trabalhador da indústria, para ti conseguir se inserir, muitas vezes tu tem que fazer cursos que são mais demorados, né? Tu tem que ter a parte prática, tu tem que dispor de muito tempo para se qualificar, né? Para trabalhar talvez numa máquina, né? Ou numa linha de produção mais automatizada, né? Então tu demanda muito tempo. E muitas vezes o retorno ele demora para vir, né? É a longo prazo. Então, isso acaba tirando, né, a vontade das pessoas de trabalhar na indústria, né? Mas o ponto positivo que eu vejo, Vandir, é que a gente conseguiu conhecer muita gente nesse objetivo do Papo de Indústria, não só os episódios, mas o network que a gente fez nas feiras e tudo mais. Faz com que a gente tenha esperança, vamos dizer assim. Esperança, e a gente sempre falou que a gente é apaixonado pela indústria, né? E quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, a gente não desiste, né, do nosso segmento. Porque realmente, se for analisar matematicamente falando, é muito difícil tu se manter no mercado. Mas sabe que isso que tu comentou agora realmente é uma verdade, porque sozinho é tudo muito difícil. Mas tu consegue ter outras pessoas trabalhando junto, pensando junto, aproveitando as oportunidades e criando oportunidades, fica mais fácil, né? Não, e principalmente assim, entender que as tuas dores não são só tuas. Isso. Que dentro deste segmento existem mais pessoas que estão sofrendo pelas mesmas dores que tu e que talvez fazer essa comunhão, vamos dizer assim, ela possa aliviar esse sentimento e a pessoa possa se reorganizar e se remotivar. Não, e até assim criar oportunidades para daqui a pouco numa junção de forças conseguir competir, né? Sim, e esse é um dos pontos também, Mandy, que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, e que é uma das coisas que me motiva muito dentro não só do programa, mas do nosso segmento,
é o senso de comunidade. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vai bater muito agora na próxima temporada e a gente quer, não só dentro do podcast, mas em outros meios e dentro do nosso cotidiano, da nossa rotina, é resgatar esse senso de comunidade industrial. Uhum. Porque o pessoal pode falar que é nostálgico, né? Mas a gente sabe muito bem, porque a gente estudou sobre isso, né? Anos atrás, que as empresas se reuniam, se juntavam, vamos dizer assim, para buscar as suas demandas, para construir essa... E por isso que Caxias se tornou o que é, né? A nossa região se tornou o que é. Por esse senso de comunidade, que ao longo do tempo a gente vê que se perdeu e que ainda hoje se perdeu muito esse senso de comunidade. Isso a gente vê muito em muitos outros setores, outros segmentos, né? Essa colaboração, né? Então, principalmente em startups e empresas de tecnologia e tal, né? E isso eu acho que é um outro assunto, um outro ponto bem interessante, porque a indústria, nesse sentido, ela meio que parou no tempo também, porque a tecnologia, quando a gente fala em tecnologia para a indústria, a gente pensa em maquinário automatizado, robôs, mas muitas vezes a tecnologia ela está aí também à disposição, não é aproveitada em outros com outras finalidades, né? Para gerar novos negócios, para melhorar esse contato, né, com o cliente, para achar novas oportunidades, novos mercados, né? E isso a indústria ela está ainda muito ultrapassada, digamos assim, né? Ainda não chegou nesse nível, né, de maturidade, eu acredito. Mas aí, assim, ó, é uma questão que aí eu penso, tá? E aqui é uma constatação minha, é que a gente sai do 8 para 80. Exatamente. Entendeu? A gente sempre falou, a gente fala sobre tecnologia, sobre acesso e tudo mais. Mas a maioria das vezes o que eu percebo é que falta enxergar com a lente da realidade das indústrias. Isso. É muito bonito a gente falar em robô, em inteligência artificial, em tudo, mas... Se não tem o básico. Exatamente. Quão prontos nós estamos para esse tipo de conversa? Hoje se fala em indústria 5.0, mas será que nós já passamos pela indústria 4.0? Será que pela 3.0, pela 2.0? Entendeu? Eu acho que tudo isso é muito importante a gente falar, a gente tem que falar. A gente tem que falar e também aqui dentro do nosso programa a gente tem que trazer esse debate para a mesa. Porém, eu vejo que a gente precisa olhar para a realidade das empresas hoje, para a realidade do empresário, para a realidade do colaborador que está trabalhando na indústria. Senão se torna tudo utopia e nada de concreto. Então se torna tudo utópico. Nós estamos falando de robô, mas quantas empresas hoje têm acesso a esse tipo de tecnologia? Se a gente não consegue nem fazer o básico, realmente, como tu falou, muitas vezes não consegue nem fazer o básico. Muitas vezes a gente está trabalhando com máquina convencional ainda. Exatamente. E principalmente essa qualidade da informação que tu fala, né, que tu mencionou, muitas vezes tem acesso a coisas que podem ajudar, vamos dizer assim, mas não é que não chega, a informação de qualidade não chega. E um dos pontos principais também, Wendy, que eu penso, é a questão da representatividade. Representatividade na indústria. Hoje eu, particularmente, não tenho problema nenhum em falar isso. Me sinto muito pouco representado dentro daquilo que nós temos hoje. Então, por isso que a gente entende que o nosso espaço aqui também é um espaço de representatividade. Claro. Não sei se tu pensa dessa forma. O espaço aqui está sempre aberto para todas que nem disse, todos os segmentos, todos os setores, né? Não, a gente fala muito aqui do metal mecânico porque faz parte da nossa rotina, né? Mas todas as indústrias têm espaço aqui, né? É papo de indústria, não é papo de indústria, isso aí. De metalúrgica, de usinagem. Mas realmente a gente vê aí as políticas das entidades, as políticas públicas, né, de governos, né? Mas como tu diz,
parece ser uma coisa muito distante, fora da realidade. Inacessível. Acessível para poucos, para quem muitas vezes não precisa. Políticas de inovação. A gente já adentrou um pouco nesse assunto com essas entidades, assim, fora, não aqui, né, exatamente, né, mas para tentar entender um pouco mais, né, mas as dificuldades de acesso a esses serviços, a esses recursos que tem disponíveis, tem muitos milhões disponíveis para inovação, né, os novos programas do governo, né, para a nova indústria, como é que é a nova indústria Brasil, uma coisa assim, para inovação, para tecnologias verdes, isso e aquilo. Isso se aplica a grandes empresas, né? A inovação não chega, esse recurso não chega nas pequenas, né? Porque os requisitos necessários a pequena empresa não consegue atender, né? A questão é que o recurso muitas vezes chega para quem não precisa. Para quem já está, muitas vezes, já na vanguarda. Né? Então, isso só cria cada vez mais um abismo entre os grandes e os pequenos. Né? E aí, os grandes cada vez crescem mais, né? E os pequenos cada vez sofrem mais. Né? Sofrem ou não seguem, né? Porque os desafios são tantos que muitos acabam desistindo no meio do caminho. E realmente essa questão da acessibilidade a programas, a recursos, aquela coisa, o pequeno está preocupado em pagar conta, ele está preocupado em fazer a máquina girar para poder honrar com seus compromissos, pagar as suas despesas. Então... E por isso que muitas vezes falta tempo de pensar em outras coisas, pensar em outros negócios. E pensar em gestão. Pensar em gestão. Essa é uma realidade diária, né? Mas não apenas da indústria, como a gente diz aqui, né? Todos os pequenos negócios sofrem com isso, né? Sim. Nos diversos ramos, né, de atuação, tanto serviços quanto comércio, o pequeno sempre sofre mais, né? Mas isso também é uma grande oportunidade, né? Porque quando tu tem uma dificuldade, muitas vezes tu vai atrás de aprender, né? É um combustível, vamos dizer assim. É um combustível, né? Então, depende muito do viés. E nós aqui, justamente, gostaríamos de poder trazer esses temas, né? Que são dificuldades que as pessoas enfrentam no seu dia a dia e que, ao mesmo tempo, são oportunidades de, às vezes, promover alguma mudança e obter um resultado diferente, né? E falando de pessoas e de parceria, a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros que vieram com a gente até aqui. Porque também eles conseguem desconstruir uma visão que muitas vezes é errada, vamos dizer assim. Falando de inteligência artificial, por exemplo, nós temos a Verus que... tem nos apoiado. Tem nos apoiado e principalmente assim, tem trazido essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, do sistema de controle de eficiência de uma forma simples. Então, prática e realista. Simples. Exatamente. Não é uma coisa utópica. Então, a Verus, que é nosso parceiro e que a gente construiu ao longo do Papo de Indústria, essa parceria, nós gostaríamos de agradecer então o pessoal da Verus, que tem o sistema MES, tem também a inteligência artificial, que é a Verônica. Outro grande parceiro nosso, o Grupo Altec. O Grupo Altec também, que é uma empresa de tecnologia, a gente fala muito, associa a Altec a máquina, a equipamentos, a máquinas operatrizes, mas a Altec é um ecossistema gigantesco de soluções, de tecnologia, então em máquinas operatrizes, mas também em outros não só máquinas operatrizes, né? Se precisar de uma injetora, exato, né? Uma máquina de corte, de exatamente. laser. Então eles têm a Altec tem um ecossistema completo, né, de inovação, de tecnologia e também a Stools, né? Stools que colabora conosco aí, questão das ferramentas profissionais também trazendo tecnologia. Tungaló e a NTK, que são uma empresa de inovação em tecnologia. Então a gente tem excelentes parceiros aqui dentro do Papo de Indústria e principalmente com a mesma percepção e com a mesma visão que a nossa, que é impactar a indústria de forma positiva.
A indústria ela só vai ser protagonista, como a gente gosta de dizer, se tiver tecnologia, tiver recurso, né? E tiver parceiros, né, que apoiam. Então, nosso agradecimento aqui aos nossos parceiros que apoiam aqui também o Papo de Indústria. Exatamente. E eu acho que principalmente, Wander, a gente tem que voltar os nossos olhos para construir um movimento. Eu acho que esse é o principal ponto, construir um movimento. A gente vê hoje movimentos em diversos outros setores de inovação, de tecnologia. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer a partir de agora. É criar um movimento industrial para debater esses temas, para cobrar principalmente um olhar diferente para o segmento industrial, porque o que eu vejo ao longo dos anos é sempre mais do mesmo, sempre mais do mesmo. E aí eu estou fazendo uma crítica aqui a todos os governos que passaram nesse nosso país. É sempre mais do mesmo. O segmento industrial ele está escanteado. Né? Então, a gente vê muito investimento em outros setores, isso é ótimo. Acho que a gente não deve... Tu não precisa priorizar um em detrimento do outro, exatamente. Só que eu penso que a indústria ela precisa começar a ter um olhar diferenciado. Então, a gente precisa... Só que para que isso aconteça, as pessoas que estão dentro da indústria, elas precisam ter essa força para cobrar, que é o que a gente precisa fazer. E tu sabe que esse é um tema que me incomoda muito a respeito... É um exemplo, né? Mas que se aplica a diversas questões, né? Que é o exemplo, por exemplo, do aço. É um assunto que está no nosso dia a dia, né? E a gente vê as empresas brasileiras cobrando do governo aumento de imposto do aço importado. Exato. E as entidades, as outras das indústrias brigando porque que não querem aumento de aço. E realmente, eu acho que não tem que aumentar imposto de aço importado. O que a gente tem que fazer é baixar o imposto do aço nacional. Exatamente. Então, tu vê que a própria indústria nacional briga... em vez de brigar para reduzir o seu imposto... Para que todos sejam competitivos. Briga para aumentar o imposto de fora. Eu não vejo, não faz sentido isso para mim, né? É que o Brasil não tem muito sentido nesse aspecto, né, Wandy? A questão tributária, que foi uma das dores que a gente também falou aqui dentro, não faz sentido. É irracional, né? Aumento de carga tributária, na minha opinião. Podemos até adentrar num tema polêmico aí dentro do papo de indústria. Mas... a gente, na minha percepção, isso é uma opinião minha, baixar impostos é que incentiva o consumo, não aumentar impostos. Exatamente. Então, exatamente isso que tu falou. A gente não tem que penalizar os importadores, a gente tem que dar condições para aqueles que produzem nacionalmente serem competitivos. Então, é isso que a gente precisa fazer. A indústria brasileira precisa voltar a ser competitiva. Vai ter importação? Vai ter importação, mas nós conseguimos bater. E aí nós temos que olhar os diferenciais, né? Nós temos que usar o exemplo deles. Usar o exemplo e, principalmente, entender que, mesmo com tudo isso, nós somos competitivos. Sim. Só que essa é uma conversa que nós já temos. Nós éramos pequenos, aí a gente estava falando de imposto. E não existe uma carga tributária maior do que no Brasil. Então, isso penaliza muito, e isso é uma das maiores dores que nós temos dentro da indústria. E se a gente falar com... E não só da indústria. Dos outros segmentos também, serviço... Então, a questão da carga tributária é um tema que afeta muitos negócios. E a diferença é que num segmento de serviço, tu não vai ter a competição claro, mas exterior, a carga é altíssima também, né? A carga é altíssima. Então, esse é um tema que ele é muito... Pretendemos abordar com mais... mais propriedade com quem... A gente quem entende. Só dá palpite. Só dá palpite e opinião. Mas é que a gente sente no bolso, na verdade, assim como todo brasileiro. Então, a gente precisa começar a tratar se a gente quer tornar a indústria mais competitiva, tem que tratar de todos os temas. Outro ponto que a gente falou muito ao longo dessa nossa trajetória sobre a questão da mão de obra. Foi falado muito sobre a mão de obra. Isso não é uma novidade para ninguém.
falamos na oportunidade sobre o segmento dos restaurantes, né? Restaurantes industriais também sofrem com isso. Todos os segmentos sofrem com a mão de obra. Mas a gente já falou em outras oportunidades. O que nós podemos fazer aquela e a gente se habituou dentro da indústria, dentro das empresas, a não tomar a responsabilidade pra gente, né? A gente sempre fala, o pessoal não quer nada com nada, o pessoal não quer trabalhar, o pessoal isso e aquilo. Mas e nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos tornando a indústria atrativa, competitiva, para que as pessoas consigam enxergar, falando de jovens, a gente está conseguindo fazer com que o jovem entenda que ele pode ter uma carreira dentro da indústria, que ele consiga vislumbrar uma carreira dentro da indústria. A gente está olhando para aquelas pessoas que já são mais veteranas, vamos dizer assim, né? 40 a mais, 50 a mais, a gente está olhando para esse público. 40 a mais somos jovens, né? Não, claro. Estou na faixa dos 40. 50, 60 a mais. Mas a gente está olhando para esse público com a devida atenção que eles precisam. A indústria precisa fazer essa autorreflexão. Os gestores, o pessoal da RH, os diretores, a gente precisa fazer essa autorreflexão. Já que a gente não precisa realmente fazer uma desconstrução nesse aspecto e entender que, como eu falei no início, a indústria de 10, 15, 20 anos atrás não é a mesma indústria de hoje, né? A realidade não é a mesma de hoje. E muitas vezes também existe um mito, né? De que a indústria, o trabalho é pesado, o trabalho é sujo, que o trabalho é difícil, que muitas vezes para tu trabalhar numa máquina tu tem que saber, tem que ter 1001 curso, né? Tu tem que ter um nível de conhecimento enorme, né? Mas a realidade não é assim, né? Hoje em dia os equipamentos eles são muito mais fáceis, né? De se trabalhar, né? São muito mais intuitivos, né? A parte da operação de um equipamento hoje em dia é muito mais fácil, né? Então, a entrada de novas pessoas é mais fácil, né? Muitas vezes se tem essa ideia, né, de que... Mas aí que é o ponto que eu digo, Vani. Sabe que não é uma deficiência nossa? Claro. Não. Eu afirmo isso, é uma deficiência nossa. E talvez aí entra, porque eu acho que é um papel, talvez que as entidades não governamentais, mas que representam a indústria, deveriam ter um olhar um pouco mais sobre esse tema, né? Até de campanhas, né? De divulgação, né? Porque hoje eu vejo assim que as entidades se focam muito na qualificação, mas eles qualificam quem chega até ali. Né? Eles não vão atrás para ampliar o funil, que nem se diz, né, em vendas. Mas esse é o grande ponto. Eu vejo muita gente dizer, né? Que ponto que a gente chegou? Tem que estar fazendo feirão de emprego. Né? Eu vejo várias pessoas falando isso. Mas aí esse é o ponto. Somos nós da indústria que precisamos de pessoas. Isso não é um demérito. Não é um demérito tentar trazer talentos para dentro da tua empresa. Não é um demérito tu fazer feirão de empregos, não é um demérito tu fazer propaganda, fazer campanha, investir em marketing, não é um demérito. E essa é uma visão completamente distorcida que nós temos e chega a ser ego, né? É uma coisa... É que ainda tem pessoas que acham que fazem favor em empregar os outros, né? Boa. Então isso, cara, isso é ridículo, né? Boa. O emprego é uma relação comercial. É como se tu estivesse atendendo um cliente, né? O funcionário hoje em dia ele é um cliente da empresa e ao mesmo tempo o primeiro cliente, um fornecedor também, né? Então é uma relação comercial, tem que ser boa para os dois, exato, né? Então não é mais um favor, não é mais uma obrigação do funcionário, ele tem que me servir, não existe mais isso, né? Só que para mentalidade ainda um pouco mais antiquada enxerga dessa forma, né? Não, e aí depois por isso que a gente vê essa carência de pessoas
E essa falta de interesse. É só tu ver. Escolas técnicas fechando, falta turma, né, para fechar, falta gente para fechar as turmas. É um desinteresse grande, realmente. Mas aí que entra esse ponto que eu acabei de falar. Se tu tem turmas que não fecham, né, a quantidade mínima para ter uma turma para um curso profissionalizante, aí tu, como consequência disso, tu acaba fechando a escola. Cara, tem que fazer algum movimento para trazer as pessoas para vender o seu curso, digamos assim, né? Não, a gente tem que parar de pensar que as pessoas vão vir até a escola para fazer o curso. Muitas vezes elas não têm essa vivência, né? Essa experiência ou essa orientação, né? do que pode aprender no curso, quais são as oportunidades que ela vão ter depois um plano de carreira, plano de carreira dentro dessa, né? dessa... Talvez essa informação não esteja perceptível, né, para as pessoas, né? Mas isso, e aí agora puxando um link para alguns episódios que nós tivemos aqui, um especificamente, né, falando sobre vendas. Como a indústria vende mal ainda, né? Sim. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que também trazer muito à tona, trazer muita discussão sobre isso, porque a indústria vende muito mal ainda. Sim. Nós precisamos, e é isso que tu está falando, eu costumo dizer, né, que nessa vida tudo é venda. E se as pessoas não entenderem que a gente está vendendo o tempo inteiro e a indústria precisa começar a se vender de uma forma diferente, aí vai ser muito difícil atrair bons profissionais e bons talentos. Muito difícil. Pode até atrair, mas não consegue reter. Exatamente. Mas isso é uma questão que um bom gestor de uma empresa industrial, muitas vezes ele tem um conhecimento enorme em processo produtivo, em fazer o produto, e ele quebra porque não sabe vender. Isso é uma realidade. E muitas vezes aquele que não sabe nada do produto, da produção, tem sucesso com sua empresa porque é um bom vendedor. Né? Então, cada vez mais não basta saber fazer uma coisa bem feita. Tem que saber fazer um pouco de tudo, né? E esse é um dos pontos que a gente trouxe também aqui, dessa dor, principalmente do pequeno industriário, da pessoa que está adentrando na indústria quando resolve abrir um negócio, especificamente falando agora de donos de empresa, que é justamente essa dificuldade das outras competências. A gente falou aqui também repetidas vezes, saber fazer um produto, acabou de falar, saber fazer um produto não é mais o suficiente. Não. Tu precisa saber gestão de pessoas, tu precisa vender, tu precisa administrar parte financeira, tu precisa saber comprar, que é onde está muitas vezes o dinheiro. Eu costumo dizer, né, que às vezes o dinheiro está na compra e não na venda. Isso. Então, são uma série de pequenos detalhes que as pessoas têm dificuldade. Nós temos dificuldade até hoje. Nós estamos em constante evolução, constante aprendizado. Então, e é uma coisa que tu não tem, o aprendizado não tem fim. Se tu tá disposto, obviamente. Se estiver disposto a aprender. Mas falando um pouquinho da segunda temporada, que agora é nosso tempo... Quer dar spoiler? Quero dar uns spoilers. O que nós teremos na segunda temporada? Já estamos encerrando aí. Tu falou que ia ser um episódio curto, já estamos aí com quase 2 horas e meia. Também? Tu começa a falar? Bom, mas... o que o pessoal pode esperar da segunda temporada? Primeiro... obviamente trazer alguns temas que a gente não conseguiu trazer na primeira, é óbvio, né? Mas também aprofundar alguns temas que a gente julga que talvez foram tratados na primeira temporada, mas que são temas que a gente conseguiu abordar de uma forma curta, vamos dizer assim, e agora a gente pretende, então, aprofundar um pouco mais nisso. Então, trazer convidados que são especialistas em determinados assuntos, mas principalmente o que a gente quer trazer para a segunda temporada, dando alguns spoilers, é trazer experiências de pessoas que vivem ou viveram dentro da indústria. Ou seja, daquelas pessoas que construíram a sua carreira, seja como colaborador, como empreendedor, como empresário. Trazer casos de pessoas que, assim como nós, são entusiastas dentro da indústria e que amam e que são apaixonados pela indústria também. O que mais?
Mais uma coisa, tu acha que... Aí é eu quero saber a tua opinião só. Tu acha que o Papo de Indústria se profissionalizou durante esse período que a gente... Acho que sim. Acho que o Papo de Indústria conseguiu se tornar... Papo de Indústria é uma empresa, né? Então, mas conseguiu... a gente conseguiu entender que o Papo de Indústria tem aquilo que a gente começou despretensiosamente, vamos falar assim, que a gente começou para realmente trazer um pouco mais de voz para o pessoal da indústria. A gente conseguiu profissionalizar de uma forma que hoje a gente enxerga o Papo de Indústria, além de ser uma empresa, obviamente, mas como um agente de mudança dentro do nosso segmento. Esse é o papel que... E essa responsabilidade pode ser pretensão nossa, minha, talvez, né? Mas é uma responsabilidade que a gente adquiriu ao longo do tempo, principalmente pelo feedback que nós tivemos das pessoas. E a gente recebeu inúmeros feedbacks, comentários, pessoas falando, tanto nas redes sociais quanto no YouTube, muitas críticas recebemos também, mas o feedback ele foi muito positivo. Então acho que o Papo de Indústria ele está tomando uma proporção de realmente fazer diferença na vida de algumas pessoas. Pode ser poucas, mas de algumas pessoas eu acho que a gente pode fazer sim. E na tua opinião? Não, com certeza. Eu vejo até uma evolução muito grande na nossa relação, né, aqui com o podcast, né? Um crescimento, um amadurecimento, né? Quando a gente começou lá era de uma maneira, né? Agora já tá de uma forma bem diferente, né? Agora na segunda temporada também a gente já está com os planejamentos aí diferentes, né? Eu acho que a gente tem que contar sempre com o apoio do público, né? Então, eu sempre digo, participem, né? Deixem seus comentários, suas sugestões. É só assim para a gente saber se está no caminho certo, né? E estamos buscando novas parcerias também, né? Para justamente potencializar isso e profissionalizar cada vez mais, né? E principalmente fazer aquilo que a gente já vem falando repetidas vezes. Fazer com que o Papo de Indústria talvez desperte, pode ser para poucas pessoas, mais o senso de comunidade. É isso que a gente quer, é isso que a gente tem como missão aqui dentro. Então fazer com que o Papo de Indústria possa... que as pessoas possam olhar o Papo de Indústria como um lugar de... assim, de diferença, que as pessoas consigam se sentir pertencentes a esse não só ao podcast, mas ao movimento que a gente quer criar. Então acho que é esse o principal. Que a ideia também é a gente ampliar um pouco o horizonte, né? Porque a gente também consiga, assim como a indústria, a gente é muito focado do portão para dentro, aqui também nós estamos muito focados aqui na mesa, né? Então também trazer experiências fora do estúdio, né? Exatamente. Então é isso. Chegamos ao final desse primeiro episódio da segunda temporada. Então, agradecer muito. Quero te agradecer também pela parceria aí. Mais um projeto que a gente toca juntos aí. Então, crescemos muito, como tu falou, e a gente quer agradecer muito ao pessoal que nos apoia aí diariamente aí nas redes sociais, no YouTube, os nossos patrocinadores novamente, a Altec, a Verus, Mais Tools, todo aquele pessoal que também passou por aqui, os nossos convidados, um grande agradecimento aí, o nosso reconhecimento também. Acho que com certeza foram agentes aí de mudança para, eu digo assim, pode ser para poucas pessoas talvez, mas para conseguirmos impactar aí. Se a gente conseguiu impactar meia dúzia de pessoas, já tá bom, já estamos no nosso objetivo. E também agradecer a todo mundo que nos acompanha, né? E fazer aquela menção clássica, né? Curte, compartilha, se inscreve ali no YouTube também. Deixa seu comentário, a sua sugestão. É isso aí. É muito importante, né? Pra gente é muito importante. Queria fazer um outro agradecimento. Claro. Ao pessoal do Pradocast aqui, os nossos parceiros, o Bruno, o Carlos aí. Tá sempre nos bastidores. Estão nos bastidores aí. Mas agradecer a eles porque eles que fazem, né? Fazer acontecer. Fazer acontecer. Nós somos só os rostinhos bonitos.
Falando de mim só, né? Mas agradecer o pessoal do Bradcast também. Então, gente, fica aqui o nosso convite para essa nossa segunda temporada. Acompanhe aí. Acompanhe a gente, deixe as sugestões aí também, como o Wanderson falou. E logo, logo nós estamos aí largando uma série de episódios aí com grandes convidados. Então, um abraço a todos aí e até mais. Até a próxima.